Olá, criptomaníacos! O mercado vem falando sobre uma explosão de preço do Bitcoin, seja para cima, como eu falo geralmente aqui no canal, seja para baixo. E aí vocês trazem um ponto muito justo. Cadê o volume? O mercado não tem volume nenhum. Como é que o Bitcoin vai ter uma explosão de preço se não tem compradores ou vendedores, né? O volume está muito baixo. Só que nessa semana as coisas podem mudar. O diretor de marketing do Bitcoin, chamado Banco Central dos Estados Unidos, tem uma novidade nessa semana, algo que não acontece há meses e que pode alterar o rumo dos ativos de risco. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes, um recadinho muito rápido, 30 segundos para vocês. Hoje termina o segundo lote do Nação Bitcoin, tá? São as últimas 100 vagas para você fazer parte da Nação Bitcoin. Tá aqui o meu passaporte, tá? São as últimas 100 vagas e hoje, meia-noite, termina o segundo lote. Então, se tem interesse em realmente aprender sobre Bitcoin e sobre liberdade, procura o primeiro link aqui na descrição. Entrando no assunto principal, eu queria falar um pouco com vocês sobre as investidas do governo americano contra as criptomoedas. Isso vem acontecendo com muita força e de forma até desmedida em comparação ao que acontece com outros mercados financeiros, né? Geralmente o governo tenta educar o setor financeiro para que ele se adeque a alguma coisa mais, digamos, segura na visão dos reguladores. Isso não está acontecendo com as criptomoedas. Eles estão batendo duramente de forma interessante, porque é exatamente nessa semana que as coisas podem mudar para os ativos de risco. Essa matéria que estão vendo na tela do Globo fala que o Banco Central americano deve interromper escalada de juros essa semana. Depois de meses subindo taxa de juros, o que faz com que os ativos de risco, como as criptomoedas, caiam de preço, dessa vez o Banco Central dos Estados Unidos deve parar essa subida. Isso faz com que ativos de risco tenham uma tendência de subir, né, de ter muito mais volume de compra. Então, não é uma coisa suspeita que justamente na semana que isso vai acontecer, eles comecem a apertar tanto as criptomoedas, criando tanta notícia negativa, para vocês verem como as coisas acontecem, né? Mas o curioso dessa história é que mesmo com toda essa pressão do governo americano atacando a principal corretora do mundo, a Binance, por exemplo, né, as criptomoedas continuam com um valor de mercado muito interessante, acima de $1 trilhão. Então é algo bem relevante. Nesse gráfico aqui que mostra o valor de todas as criptomoedas somadas, vocês percebem aqui na direita, né? Vou até aumentar esse tamanho aqui para facilitar para vocês. Pronto, tá aqui, tá acima de $1 trilhão, tá? Mesmo com toda essa queda que acontece desde meados de abril, né? Então, o valor das criptomoedas chegou a atingir aqui um topo de 1,25 trilhões, né? Quase 1 trilhão e 300 bilhões, e de lá para cá vem caindo, seguindo essa linha tracejada aqui, essa linha de tendência de baixa, tá? E nesse momento permanece acima de $1 trilhão, na semana onde a gente pode ver finalmente a taxa de juros parada, né? Não subindo mais como vinha subindo nas semanas anteriores, nos meses anteriores. Isso é bem interessante, porque pode acontecer um pump a partir de $1 trilhão, que é um patamar muito alto. Se você pegar aqui, ó, o que a gente viu lá no fundo do poço, né? A gente viu as criptomoedas aqui, ó, lá na casa dos 700 bilhões, no 0,7 trilhão, né? E agora está acima de $1 trilhão. Então, estamos ainda num patamar interessante e exatamente sobre esta linha verde aqui, que é a média móvel de 200 dias, tá? Então, ela segurou aqui atrás em março de 2023 e, nesse momento, também está segurando essa queda no mercado cripto. Então, apesar de todo o esforço do governo americano, a gente ainda está num patamar interessante. E, surpreendentemente, parte do mercado vem se dando conta da injustiça da SEC perante as criptomoedas. Por exemplo, o Mark Cuban, que é do Shark Tank americano, um bilionário, falou o seguinte: quase impossível saber o que é e o que não é um título, uma security, né, para a SEC determinar se um ativo de criptomoedas pode ou não pode ser negociado. Então eles criaram qualquer regra absurda que ninguém consegue entender, consegue traduzir, e assim eles fazem o que querem no mercado de criptomoedas. Está aí a crítica do Mark Cuban com relação à SEC. Vamos ver aqui embaixo o que ele falou mais detalhadamente, né?
Tá aqui o documento da SEC, ele disse: infelizmente, nenhum dos elementos apresentados nessa página fazem parte do processo de registro, o que torna quase impossível saber, com ou sem um exército de advogados de valores mobiliários, o que é ou não é um valor mobiliário no universo criptográfico. Uma crítica dura dele com relação à SEC, né? E ele continua. Cuban observou que outros setores da indústria financeira estão recebendo muito mais transparência da SEC. Em vez de rotular empréstimos de ações, como títulos, ou processar corretoras e bancos, eles estão envolvidos em um processo de comentários, explicou Cuban. Então, olha como eles têm ali uma questão de educação, né? A SEC chega para outros setores e fala: peraí, pessoal, comentem aqui o que vocês acham disso, vamos entender melhor como funciona o setor de vocês, vamos chegar no meio termo. Com criptomoedas, não aconteceu isso. Fecha aqui, proíbe essas criptomoedas, isso é valor mobiliário, por quê? Não sei, mas é, e assim eles vão destruindo esse setor que concorre, que compete com os bancos tradicionais, com setores tradicionais que são setores que financiam justamente esses políticos. Na semana passada, por exemplo, vocês viram esse absurdo aqui: bancos cortando acesso da Binance ao sistema bancário, então não permitindo depósito de dólares na plataforma. Como é que você espera que uma corretora ganhe dinheiro, se mantenha viva, se ela não consegue ter uma conexão bancária, né? Ela precisa de dólares entrando para que sejam transformados em criptomoedas e aí ir voltando, né? Compra e venda de criptomoedas e troca por moeda fiduciária. Então eles vão lá e cortam justamente essa capacidade da Binance nos Estados Unidos, o que é um completo absurdo, né? Isso não tem que acontecer de uma hora para outra desse formato agressivo. Deveria ser orientação, deveria ter uma discussão, deveria ter outras formas, como acontece com outros setores, e não está acontecendo aqui. E com esse crescimento de ataque às criptomoedas, não é de se espantar esse gráfico aqui, que mostra pra gente a quantidade de bitcoins que foram vendidos no prejuízo. Então a pessoa comprou Bitcoin, o preço caiu e mesmo assim ela vendeu, né? Vendeu no prejuízo. Olha só, são 136 milhões de Bitcoins. Isso não é dólar não, tá, pessoal? Isso não é real dólar. É realmente a quantidade de Bitcoins. Então estamos falando de 136 milhões de moedas vendidas no bear market de 2021 a 2022. Muito acima do bear market de 2019 e 2020, acima de 2017 e 2018, que foram 88 milhões, né? Acima de 2013 a 2015, quando o Bitcoin era muito menos conhecido, né? Você vê que mesmo naquela época venderam 98 milhões de Bitcoins, mesma coisa em 2011, né? 56 milhões. Todos os anos abaixo dessa janela de 2021 a 2022. O que também é interessante, porque significa que os bitcoins estão sendo meio que distribuídos no mercado, né? Não tem tanta gente segurando Bitcoin como acontecia antigamente. Agora acontece desses bitcoins meio que se dissiparem, serem distribuídos na população, como deveria ser de se esperar com a popularização da moeda. E talvez ligado a essa distribuição de Bitcoin pelo mercado, a gente tenha esse tipo de notícia, né? Mais de 2 milhões é o número de investidores no mercado cripto que bateu recorde aqui no Brasil. Mais de 2 milhões de pessoas investindo, comprando e vendendo criptomoedas no Brasil, no momento onde elas estão sob ataque estatal. Então vocês percebem que mesmo com todas as informações negativas, com o medo que é colocado, o mercado cripto continua crescendo e batendo recordes. Mas será que o volume vem desses pequenos investidores que fazem parte, por exemplo, dos 2 milhões de brasileiros, ou vem das baleias, né? Aquelas que conseguem, de alguma forma, manipular o mercado com a sua grande quantidade de moedas? Bom, geralmente a gente usa a análise da baleia para saber para que lado vai o volume. E aqui tem um ponto muito interessante. Vocês estão vendo nesse gráfico aqui, o preço caindo, né? O preço é essa mancha verde, o preço do Bitcoin ele vem caindo com a passagem do tempo aqui, né? Desde 9 de abril, o Bitcoin caiu 10%, mas olha só a quantidade de Bitcoins nas mãos das baleias, né? Ao longo da queda, elas estão aumentando muito a sua posição em Bitcoin. Então elas acumularam 57.578 bitcoins a mais ao longo dessa queda. Estamos falando aí de cerca de 1.000 bitcoins por dia sendo adicionados nas carteiras das baleias. O que elas sabem que a gente não sabe? Por que as pessoas estão se desfazendo, as sardinhas estão vendendo seus bitcoins e as baleias estão acumulando?
Será que elas estão apostando justamente no Banco Central dos Estados Unidos parando de subir taxa de juros, isso ajudando o mercado de risco a explodir? E por isso estão acumulando ativos de risco? Não sei, mas notem que as baleias estão na posição contrária ao mercado como um todo. Talvez além da questão financeira, de ganhar dinheiro, as baleias estejam notando que a porta para você sair do sistema tradicional está se fechando. Conforme o Estado vai proibindo criptomoedas, fechando corretoras, como está acontecendo nos Estados Unidos, se você não consegue adquirir suas criptomoedas, seu Bitcoin, nesse momento, depois vai ser muito mais difícil e muito mais controlado. Então, para esse público que já entende, já tem uma quantidade grande de criptomoedas, pode viver somente negociando em criptomoedas sem voltar para o mercado tradicional, melhor você acumular do que ficar preso naquele sistema que você não tem controle nenhum. O governo americano pode aumentar a inflação absurdamente, imprimir moeda livremente e aí o seu dinheiro vai embora junto, né? E a gente está vendo, portanto, uma migração de sistema, pelo menos de parte da população. Pessoas que estão movendo o dinheiro de plataformas centralizadas, como corretoras que podem ser atacadas pelo governo, para plataformas descentralizadas, como essa matéria falou, né? The shift from centralized exchange to DEX. A mudança, a migração de exchanges centralizadas para exchanges descentralizadas. O crescimento das exchanges descentralizadas ficou absurdo. Aqui na matéria eles falam sobre isso, ó. No momento, logo após a SEC atacar a Binance e a Coinbase, o volume de trading nas exchanges descentralizadas subiu 444%, pessoal. 444%. Surreal o crescimento. Agora, quem consegue utilizar exchange descentralizada? Quem já tem criptomoedas. Você não consegue, por exemplo, colocar dólar lá, real lá, né? Você consegue colocar Bitcoin, Ethereum, criptomoedas e trocar por outras. Então, notem como você precisa estar dentro do novo segmento, do novo setor, da nova economia, para conseguir utilizar tecnologia descentralizada. E essas pessoas, né, essas baleias, por exemplo, estão migrando mais forte para dentro de Bitcoin e criptomoedas. Aquelas pessoas que não entraram ainda nesse mercado, provavelmente vão ter muito mais dificuldade de entrar ou pagar muito mais caro para conseguir entrar. Então, muito interessante como um ataque do Estado às criptomoedas incentiva as pessoas a migrarem para as criptomoedas. E não o contrário, né? Exchanges centralizadas começam a ser muito mais seguras, por exemplo, do que o teu dinheiro está dentro de uma corretora como a Binance. Então as pessoas naturalmente começam a buscar por alternativas, o que levaria anos e anos se fosse feito de forma natural. Mas na hora que você não tem opção, que você não tem a Binance, você não tem outras corretoras, você acaba sendo forçado a conhecer uma outra opção, uma exchange descentralizada, por exemplo. A nova taxa de juros só vai ser conhecida nessa quarta-feira, depois de amanhã. Mas o importante aqui é que o Bitcoin segurou onde precisava até essa data. Então a gente vai descobrir o que vai acontecer por lá, a gente vai ter uma volatilidade maior para o Bitcoin, pode ser para cima, pode ser para baixo, dependendo do resultado do que a gente vai ter na quarta-feira, do Banco Central divulgando alguma coisa. Mas olha só como o meu gráfico continua perfeito, né, pessoal? Eu mostrei esse gráfico para vocês no vídeo anterior, que seria o ombro, cabeça, ombro invertido. E olha só o que aconteceu. O preço caiu, mas ele parou de cair justamente sobre a linha vermelha, né? E agora está aqui na indecisão. Praticamente um 0 a 0 hoje, né? O Bitcoin ao redor dos 26 mil dólares, 25.900, acima da nossa linha vermelha, que é o que a gente precisa para, caso surja um volume comprador, ele parta dessa posição, depois de fazer um reteste, como vocês estão vendo no desenho aqui, no nosso pescoço, né? E aí teria essa disparada que graficamente é a expectativa, tá? Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Depende muito das notícias da quarta-feira, mas por enquanto tudo ok. Mesma coisa no meu outro gráfico, né? Aquele gráfico da compra ideal para o investidor. Vocês percebem que o preço rompeu a linha vermelha, né? Subiu, voltou a testar a linha vermelha como era esperado, o nosso ponto B do desenho aqui, né? E está acima dessa linha vermelha, também ali na região dos 25 dólares. A expectativa seria o quê? Como o desenho mostra, uma subida de preço a partir desse momento. Romper para baixo dessa linha vermelha seria negativo, mas não aconteceu antes dessa reunião muito importante de quarta-feira.
Então, muita coisa para acompanhar, muita coisa que interfere nas ações e nas criptomoedas, e eu volto na quarta para a gente conversar justamente sobre os impactos disso. Eu espero que você tenha lembrado de deixar aquele like. Se não deixou, aperta agora, de graça, hein, pessoal? Apertou o botãozinho de like para ajudar o canal. E lembre-se, até hoje, meia-noite, segundo lote do Nação Bitcoin. Depois, entra num próximo lote, tá, pessoal? O link está na descrição. Muito obrigado e até a próxima.